Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Muito bom estarmos na casa do Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Alguns minutos. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 122? Salmo 122. Meditar nos Salmos é sempre especial para a gente. É o livro de oração da Bíblia. Nós podemos aprender bastante com ele. Que o Espírito Santo nos ajude nessa missão agora. Salmo 122, amém? Antes de nós lermos, vamos nos situar um pouquinho onde nós estamos aqui. Nós estamos em uma porção dos Salmos que se chama os Salmos de peregrinação ou Salmos de romagem ou de escadarias. Isso aí pode estar em cima aí da sua Bíblia. O que é isso, né? São salmos que eram cantados pelos israelitas enquanto viajavam para Jerusalém nas 3 festas anuais que eles tinham e ainda têm, que é a Páscoa, o Pentecoste e a festa de tabernáculos. Então, todos os israelitas de todas as regiões se reuniam e iam em peregrinação até a cidade santa. E esses cânticos que vão do Salmo 120 até o 134 são os cânticos que eles cantavam enquanto peregrinavam até Jerusalém. Então, eles mantinham o ânimo, eles mantinham a fé durante a jornada cantando esses salmos e eles ajudavam os peregrinos nisso. E os salmos não eram apenas uma tradição, mas expressavam a devoção do povo e a esperança daquele povo em se chegar a Deus, chegar para cultuar a Deus. E o Salmo 122 é o encerramento da primeira, são trilogias que temos ali, né? Sempre em 3. Começa no 120, 121, 122, depois 123, 124, 125. E o 122 ele fecha a primeira trilogia, os primeiros 3 salmos ali, desses cânticos chamados cânticos de peregrinação. E ele expressa a alegria. Sempre o terceiro expressa a alegria. E ele expressa a alegria, o contentamento do salmista em ir à casa de Deus. E ele destaca aqui a importância da adoração coletiva, estarmos juntos para cultuar a Deus. E é isso que ele vai tratar, é isso que nós pensaremos um pouquinho hoje. E mostra como Jerusalém era o centro do culto a Deus, o local escolhido pelo Senhor para manifestar a sua presença. Então vamos, com esse pensamento, ler esse salmo. Salmo 122 diz assim: Cântico de peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui perante a tua palavra e humildemente nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, por intermédio do teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações que nós possamos entender e aplicar as verdades eternas aqui contidas em nossas vidas. Fica conosco, tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, nós acabamos de ler esse salmo, ele fala muito sobre Jerusalém, acabei de falar sobre israelitas e todas essas questões, e você pode se perguntar, o que isso tem a ver com a gente, né? Porque é um salmo tão nacionalista de Israel, tão patriota de Israel, e você pode se perguntar, o que isso tem a ver com nós, conosco, cristãos aqui do século 21, 2025, em Rondônia? Mas nós devemos entender que tudo no Antigo Testamento tinha um propósito, né? E apontava para uma coisa maior, que é a obra de Cristo, e esse salmo não é diferente. Jerusalém era importante para o povo de Israel, do Antigo Testamento, porque ela representava a presença de Deus. Foi ali que Deus escolheu colocar o tabernáculo, posteriormente o templo, no Monte Sião. É por isso que os israelitas, ali o povo de Deus, anelavam e zelavam tanto por Jerusalém, porque era exatamente ali que a presença de Deus se encontrava. Mas a presença de Deus para nós, após a vinda de Jesus, mudou, não é mesmo? Agora nós não estamos mais presos, e o próprio Jesus falou isso para a mulher samaritana, a um local. Na realidade, agora a presença de Deus se manifestou em uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Jesus.
Então nós não estamos mais presos em um local, mas nós temos acesso à presença de Deus através de uma pessoa que é Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Então nós podemos, a partir disso, encarar duas realidades para a gente, para nós começarmos a conversar sobre esse salmo. Primeiro, que a nossa verdadeira Jerusalém agora se chama Novos Céus e Nova Terra. E é lá, no céu, na eternidade, que nós experimentaremos da presença de Deus por completo, de maneira plena. Nós seremos unidos a Ele e nada e nem ninguém vai poder nos separar, jamais. Então a nossa Jerusalém é a Nova Jerusalém. Nós ainda estamos indo para lá, né? Estamos, como eles, peregrinando para lá. Mas, enquanto aqui estamos nesse mundo, nós podemos experimentar um pouquinho dessa Nova Jerusalém, da presença de Deus. E nós vemos e entendemos, através da palavra de Deus, que nós experimentamos isso quando nós estamos reunidos, como igreja, como corpo de Cristo. Então nós experimentamos um pouquinho dessa Jerusalém, quando nós estamos, assim como eles, ali reunidos, ajuntados, como povo de Deus, em comunidade, para adorar, assim como eles faziam. Então, a partir dessas realidades, nós vamos meditar em 3 tópicos, nesse salmo que nós acabamos de ler. E o primeiro ponto que eu quero ver com você é sobre a alegria de ir à casa de Deus. E como isso é um resultado do entendimento da graça de Deus para com as nossas vidas. E você pode observar isso nos versículos 1 e 2 do Salmo, que eu vou ler novamente, que diz: Alegrei-me quando me disseram, esse é bem famoso, né? Vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. E o salmista ele começa com essa afirmação marcante que muitos de nós conhecem, e muitas vezes nós falamos, e espero que nós falemos isso com sinceridade no coração, que ele fala: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo destaca exatamente a alegria do salmista, a alegria de Davi, a alegria do povo que cantava esse salmo em estar reunido junto para adorar o Senhor. É isso que eles faziam ali. Se reuniam para adorar o Senhor. Então, nos tempos bíblicos, essa peregrinação para Jerusalém era um evento muito aguardado por eles. Eram 3 vezes, pelo menos, no ano, que eles saíam juntos como um só povo pelas estradas ali de Israel para se reunir como uma só pessoa, como se fosse uma só pessoa. Para quê? Só para se reunir? Não, para adorar ao Senhor. E eles encaravam isso não como um fardo, mas como um privilégio. Privilégio esse que nós devemos pensar que é resultado da graça de Deus em nos salvar, em salvar um povo, escolher um povo para si. Nós sentiremos essa alegria que o salmista está expressando aqui, que ele está nos ensinando aqui, quando nós entendermos que esse é um convite da graça de Deus, de nos reunir para adorá-lo. Por quê? Porque se olharmos e pensarmos por mérito próprio, Deus olharia para nós e veria homens falhos e pecadores. E o que nós poderíamos pensar que ele poderia falar para nós, e é o que nós merecíamos, é: se afaste de mim, porque você é pecador. Mas ao contrário, a graça faz com que ele olhe para nós e convide os pecadores a se ajuntarem como seu povo. E ele fala: venham me adorar. Venham me adorar como esse povo, salvo e remido pelo sangue do meu filho, pelo sangue do Cordeiro. Então, o ajuntamento do povo de Deus, isso que nós fazemos aqui constantemente, é um convite da graça para nós. É Deus falando: venham, eu aceito vocês, venham ter comunhão entre vocês, mas acima de todas as coisas, venham ter comunhão comigo. Então isso não é apenas uma rotina, uma tradição ou um hábito para a gente. Nós devemos olhar o reunir-se para adorar, estar junto, como um só povo, como um grande privilégio, um grande convite. Não é um convite do pastor, não é um convite do seu líder, não é um convite do seu amigo. É um convite, primeiramente, do próprio Deus. Venham se reunir. Venham desfrutar da minha presença. E é isso que eles faziam. Por isso que eles enfrentavam quilômetros em estradas de chão, andando, sofrendo grandes perigos de serem assaltados, das feras os atacarem, mas eles iam cantando e se alegrando. E cantando exatamente isso. Alegrei-me quando me disseram: vou me reunir com meus irmãos para adorar o meu Deus. E essa alegria é resultado de nós entendermos que é um convite da graça de Deus, para experimentarmos da graça de Deus,
semana após semana, juntos como um só povo, assim como eles faziam. Então, meus irmãos, a adoração ela é um privilégio, não pode ser um pensamento de obrigação. Porque Deus poderia ter dito para nós: se afastem de mim, vão para lá. Mas ele diz: venham até mim, desfrutem da minha presença, desfrutem da comunhão comigo. Então, esse convite é um ato de graça. E quando nós entendemos isso, nós verdadeiramente podemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você entender a graça, quando você entender esse convite, você vai poder dizer isso. E Matthew Henry, comentando esse salmo, ele fala: é a vontade de Deus que o adoremos em conjunto, que muitos se juntem a fim de servi-lo em ordenanças públicas. Devemos adorar a Deus em nossa casa, mas isso não é suficiente. Devemos ir à casa do Senhor para prestar nossa homenagem a Ele lá, e não deixando a nossa congregação. Devemos não só concordar uns com os outros, mas também estimular e incentivar uns aos outros a ir adorar a Deus em público. Vamos! E nós podemos dizer, não vamos dizer, aliás, tu vais e ora por nós, ficaremos em casa, mas nós podemos dizer, eu também irei. Então, meus irmãos, nós, quando olhamos para essa reunião que nós fazemos aqui, nós entendemos que foi vontade de Deus que nós adoremos juntamente, como um só corpo. Adorar em casa, ter nosso momento devocional, de oração, leitura da palavra sozinho, é importante e fundamental, mas não substitui o momento que nós estamos como um só corpo, porque é isso que nós somos, e é isso que nós seremos eternamente, o povo de Deus. E infelizmente, se olharmos para a história da igreja e para os nossos dias também, perceberemos que muitas pessoas perderam essa alegria. E temos alguns grupos que olham para toda essa realidade, mas se identificam ou dentro ou nas proximidades da igreja, alguns grupos que não vivem isso. O primeiro grupo é o dos desigrejados. Você já ouviu falar desses? Aqueles que falam, eu sou igreja e posso ficar em casa, não preciso me reunir com ninguém. Aqueles que acreditam que podem viver a fé sozinhos, sem a necessidade de comunhão com outros crentes. Mas aí eu lembro a você, Hebreus 10, 25, que diz, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus irmãos, a fé cristã é uma fé coletiva. Não existe crente sozinho. Se você já pensou, está pensando que pode ser um crente, um cristão sozinho, não é isso que a Bíblia ensina para você, nem para mim, nem para ninguém. Não existe cristão desigrejado, você precisa da igreja. Mesmo com as falhas e com os defeitos, nós precisamos um dos outros. Na realidade, são as falhas e os defeitos que nos moldam, não é mesmo? Deus usa até essas coisas. Não existe desigrejado, tá bom? Cristão, ele precisa se reunir com seus irmãos. E é um outro grupo, quem são o segundo grupo? São os acomodados. Aqueles que, por diversos motivos, deixam de priorizar as reuniões públicas, o culto público, e se acostumaram a viver uma fé isolada, vem esporadicamente, não valoriza. E isso, se a gente está nesse costume de ser acomodado, acostumado, a gente tem que tomar cuidado e abrir o olho para que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter alegria em nos reunirmos, alegria em cultuarmos juntos. E tem o terceiro grupo, que são os acostumados, aqueles que frequentam a igreja, mas só por tradição, ou por obrigação, ou por um desencargo de consciência, mas sem a verdadeira alegria ou entendimento do que significa a adoração coletiva e da igreja. Então, os acostumados são aqueles que eu vou à igreja, não quero me envolver com ninguém, não quero prestar contas a ninguém, tô indo porque é uma tradição, porque minha família vai, porque meus amigos vão, mas não sente a verdadeira alegria, faz por obrigação ou para ser visto. Nós não podemos ser assim. Nós temos que sentir alegria, o desejo de estarmos juntos aqui, como igreja, como só povo. É isso que o salmista está nos falando aqui nesses 2 primeiros versículos, dessa alegria, do entendimento da graça e como ele se sente contente em estar indo, mesmo enfrentando várias dificuldades, para se reunir na casa de Deus com os seus irmãos. Então nós devemos nos atentar a isso. Esse é o primeiro ponto que esse salmo nos ensina. Nós devemos entender a graça, e a partir da graça nós nos alegraremos em cultuar e adorar juntos, como igreja, como povo de Deus. E o segundo ensinamento que esse salmo nos dá,
que vai do versículo 3 ao 5, nos diz que essa alegria na adoração, ela resulta de um entendimento também da importância do ajuntamento, um entendimento de nós estarmos juntos. E ele fala do versículo 3 a 5, e ele diz: Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E aqui, o salmista Davi descreve Jerusalém como uma cidade compacta, protegida, bem construída, bem organizada. E era ali que as tribos de Israel se reuniam, subiam até Jerusalém para dar graças ao Senhor. E lá onde estava a justiça, lá onde estavam os sacerdotes, lá onde se administrava tudo do reino de Deus. E essa descrição nos ensina duas verdades também. Verdades importantes sobre a igreja, sobre nós. Primeiro, sobre a unidade, o pertencimento. Os irmãos, nós que somos crentes em Cristo, nós devemos nos sentir à vontade quando nós estamos perto um dos outros. Nós devemos sentir esse senso de pertencimento. E quando nós estamos fora do nosso arraial, entre aqueles que não são o povo de Deus, nós devemos sim conviver pacificamente com eles, devemos demonstrar amor para com eles, mas a gente não pode se sentir pertencente àquela realidade. Nós devemos nos sentir à vontade, de verdade, quando nós estamos juntos, quando nós estamos na congregação dos santos, quando nós estamos tendo comunhão uns com os outros. E é isso que ele está falando, que Jerusalém era o lugar onde todas as tribos se reuniam, e isso simboliza a comunhão do povo de Deus. Da mesma forma, quando nos reunimos como igreja, experimentamos dessa unidade. Por quê? Porque eles estavam todos juntos lá. Eram várias tribos, eram várias pessoas, eram vários clãs, mas quando eles estavam juntos em Jerusalém, eles se sentiam protegidos, eles se sentiam mais fortes, eles eram fortalecidos, porque eles eram como um só. E é isso que nós devemos sentir quando nós estamos juntos, por isso que nós devemos ansiar estarmos juntos, porque um fortalece o outro, um fortalece o seu irmão na fraqueza dele, nós compartilhamos as nossas bênçãos, e isso também nos incentiva e fortalece. Então nós devemos nos sentir bem, de verdade, quando nós estamos entre os crentes, entre nós. É isso que o crente deve entender, é isso que esse salmo está falando pra gente. O pertencimento. Quando nós entendemos isso, nós valorizamos a adoração. Nós valorizamos o culto, nós valorizamos a igreja. E também, esses versículos nos falam sobre ordem e justiça, porque Jerusalém era também o centro do governo de Israel. Isso nos lembra que a igreja deve ser o lugar onde a verdade de Deus é ensinada e aplicada com justiça. Era lá em Jerusalém que estava o rei, o sacerdote, onde a palavra era lida e o povo era instruído. Então é na igreja, é no ajuntamento dos crentes que nós devemos nos sentir também administrados. O que é isso? Ensinados, admoestados, corrigidos. Para quê? Para que nós possamos andar no caminho de justiça. É isso que ele está falando aqui. Versículo 5, ele fala: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O que é isso? Era lá, na presença de Deus, no ajuntamento do povo, que eles eram instruídos na justiça de Deus, no melhor andar. Então, no Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém era um símbolo da presença de Deus. Mas no Novo Testamento, essa realidade se cumpre na igreja, meus irmãos, através de Jesus Cristo, no nosso ajuntamento. Nós não estamos mais presos a esse local físico, mas somos chamados a nos unir à igreja de Cristo. Não tem como se comprometer com Cristo sem se comprometer com sua noiva. Você fala, eu sou de Jesus, mas não sou da igreja, isso não existe. Nós devemos pertencer e entender que nós precisamos de toda essa reunião. Por isso que o nosso culto, o culto público, é um momento de ensino, de exortação, de comunhão, de adoração. Assim como no Antigo Testamento o povo se reunia para receber instrução, nós nos reunimos para sermos instruídos. Então hoje, quando nós congregamos, somos edificados de várias maneiras, inclusive pela pregação da palavra. Então o segundo ponto é exatamente esse. Nós teremos alegria em estarmos aqui juntos, reunidos, quando nós entendermos que nós precisamos pertencer. Pertencer ao ajuntamento dos santos, pertencer ao corpo de Cristo. Sermos instruídos aqui no ajuntamento do povo de Deus. E o terceiro e último ensinamento que esse salmo nos traz
é que a alegria na adoração, a alegria de estarmos juntos, de pertencermos à igreja, tem sua implicação também. Implica em nós nos compre implica no comprometimento com Deus, primeiramente, nós nos comprometemos com Deus, mas também nós nos comprometemos com o povo de Deus. O salmista faz um chamado aqui do versículo 9, ou 6 até o versículo 9, que diz: Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. E aqui o salmista está fazendo um chamado para todo o povo e para ele também. Ore por Jerusalém. Ele deseja que Jerusalém prospere, ou seja, que aquele ajuntamento do povo de Deus prospere, pois ele sabe que o seu bem-estar está intimamente ligado com o bem-estar dos seus irmãos, com o bem-estar do povo em geral. E essa oração pode ser aplicada nos nossos dias, na nossa realidade, na igreja do dia de hoje. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos interceder pelos líderes, nós devemos interceder pela expansão do evangelho aqui em todo mundo. E o salmista, ele não só incentiva ao povo a fazer isso, mas ele mesmo faz isso. Ele ora. No versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em vocês. Isso nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros, nos preocuparmos uns pelos outros, nos comprometermos uns pelos outros, por amor à casa do Senhor, por amor ao povo do Senhor. Nós buscaremos o bem do povo do Senhor, nós buscaremos o bem uns dos outros, nós nos ajudaremos mutuamente. Isso também nos ensina que não basta apenas nós orarmos, meus irmãos, mas também agirmos em prol da igreja. E como podemos buscar o bem da igreja? Frequentando regularmente as nossas reuniões, nós nos comprometemos a estarmos juntos aqui, porque sabemos que um precisa do outro. Segundo, servindo na igreja com os nossos dons e talentos, nos oferecendo o nosso braço, oferecendo os nossos recursos para o bem da comunidade, para o bem do povo de Deus. Terceiro, intercedendo uns pelos outros, pela liderança, pelo andamento da obra. Quarto, contribuindo para o avanço da obra de Deus, seja com dinheiro, seja com ajuda. Quando nós pertencemos, nós entendemos que nós precisamos contribuir. Por isso que a generosidade é uma característica do povo de Deus, porque ele entende que ele pertence. E nós não somos consumidores, não. Nós somos uma família. E o que uma família faz? Ela se ajuda, ela contribui para o andamento da casa. É isso que esse salmo nos ensina. Então a paz e a prosperidade da igreja não são questões institucionais, de funcionamento aqui. São questões espirituais, de entendimento espiritual de quem nós somos. Quando oramos e trabalhamos pelo bem da igreja, nós estamos investindo no crescimento do reino, investindo no crescimento do nosso povo, da nossa família. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que, quando nós temos a alegria em estarmos juntos, isso implicará no comprometimento com Deus, mas também com a nossa comunidade, uns com os outros. Amém? E assim, nós cresceremos juntos. Assim, nós teremos cada vez mais alegria de estarmos juntos. Meus irmãos, para finalizar, nós podemos pensar que o Antigo Testamento ele aponta sempre para Cristo. E nós aprendemos muito de Cristo aqui e do que ele tem para nos ensinar. Por quê? Tudo isso que nós vimos, Jerusalém, o templo, o sacerdote, os sacrifícios, tudo isso era apenas uma sombra do que viria e seria perfeito. E quem viria e seria perfeito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele fala sobre isso. Como o Antigo Testamento era uma sombra, ele estava apontando para Jesus Cristo e como ele faria uma obra muito melhor e maior. Lá em Colossenses 2, 16 e 17 diz: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o Antigo Testamento, tudo aquilo que eles faziam, tinham que se deslocar para Jerusalém, era apenas dizendo que chegaria um dia que haveria um templo, que haveria um sacrifício, que haveria um sacerdote, que diferentemente daqueles
Antigo Testamento, ele seria perfeito e suficiente. O templo no Antigo Testamento, meus irmãos, ele representava a recuperação do Éden. Que isso? No Éden, o homem tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Ele pecou, aquela intimidade foi quebrada. O templo foi uma educação que Deus deu para o povo, que o homem poderia de novo ter comunhão com Deus. E ali a sua presença se instalava naquele local. Os sacerdotes faziam um sacrifício. E é interessante nós pensarmos que as mesmas palavras que descrevem o que Adão deveria fazer lá no jardim, cultivar e guardar, são as mesmas palavras usadas para os sacerdotes no templo, que eles deveriam cultivar e guardar o templo. Isso tudo está dizendo, ó, aconteceu aquilo no Éden, eu vou recuperar, mas o templo ainda não é o final. E quando o templo foi destruído, 400 anos antes de Jesus chegar à Terra, e Ezequiel teve uma visão da reconstrução de um templo mais glorioso, mais suntuoso, que seria construído 400 anos antes de Jesus. O povo ficou entusiasmado com aquela profecia. Nós teremos de novo um templo. Mas o segundo templo foi construído, mas ele não era tão suntuoso e tão grandioso quanto o templo de Salomão. Mas eu te lembro que lá em João, capítulo 2, Jesus fala que ele é o templo. Ele era esse templo mais suntuoso, mais grandioso, na realidade perfeito, que viria. Então, quando Jesus veio e chamou ele mesmo de templo, ele estava dizendo que os pecadores, nesse templo agora, a presença de Deus seria plena. E pecadores que se unem a esse templo, que é ele mesmo, Jesus Cristo, tornam-se parte também desse templo espiritual. Então nós somos parte desse templo espiritual junto com Cristo. Em Cristo, é isso que Efésios 2 fala, que nós somos parte, em Cristo, novas criaturas, da presença de Deus. Então, em Jesus, nós recuperamos o que nós perdemos lá no Éden. Nesse templo, nós recebemos de volta a nossa humanidade. Nós provamos de volta a presença de Deus de uma forma superior ao que era experimentado no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote que intercede por nós. Hebreus fala muito sobre isso. Hebreus capítulo 4, 14 e 16. 2 Pedro 2,5 também nos diz: agora nós somos o templo, edifício unido a Cristo, que é o cabeça. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, observe que Pedro, que ele fala sempre vocês, ele não fala você sozinho. Nós somos como, aqui exatamente nessa passagem, ele faz essa analogia, nós somos como tijolos. Um tijolo só é um edifício? Não, são vários tijolos juntos que formam um edifício. E é isso que nós somos, parte do corpo de Cristo. Mas somos parte do corpo de Cristo quando nós estamos juntos. É juntos. Por isso que é importante nós entendermos isso. Quando nós entendermos isso, nós teremos alegria e poderemos dizer de verdade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor eu estarei junto com meus irmãos. Porque na casa do Senhor eu experimentarei da presença real de Cristo, que é Ele mesmo. E nós nos unimos a Ele juntos. Deus sempre trata com o povo. Nós temos implicações individuais, sim. Mas a aliança de Deus é com o povo sempre. E um povo se faz de várias pessoas, não de uma pessoa só. Então nós devemos olhar também para a simbologia de Jerusalém, como eu falei no início, porque Jerusalém agora para nós simboliza a cidade celestial, a nova Jerusalém, onde Deus habitará eternamente com seu povo, para sempre. Apocalipse 21, perdão, Apocalipse 21, do 1 ao 4, fala sobre isso. E como é grandioso isso. Nós podemos nos deleitar nisso aqui. Apocalipse 21 diz, João falando: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, agora nós não precisamos de um templo físico, mas ainda não estamos experimentando a Nova Jerusalém, e nós podemos experimentar um pouco da Nova Jerusalém quando nós estamos juntos. Mas enquanto nós peregrinamos, nós desfrutamos da presença de Deus na esperança de que um dia Ele fará presente eternamente entre o seu povo. E existe uma frase que eu gosto muito de Kevin DeYoung, que ele fala: o domingo nos lembra que que há um céu. A segunda-feira nos lembra que ainda não estamos lá. O que isso significa? Quando nós vimos a casa de Deus com alegria, desfrutamos do culto aqui, cantamos, ouvimos a palavra, conversamos, temos comunhão. Quando nós desfrutamos disso de verdade, nós saímos como se nós estivéssemos no céu, né? Você já experimentou disso? Eu já experimentei disso de várias formas. Mas aí chega a segunda-feira. Aí a gente tem que trabalhar, tem que estudar, e a gente lembra, não estou no céu ainda, né? Mas o domingo nos aponta isso, que um dia nós estaremos juntos, como no culto de domingo, adorando o nosso Deus para sempre. Aí não haverá, como João falou, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, toda lágrima será enxugada, não haverá nem morte, nem luto. Então nós caminhamos nessa certeza, desfrutando da comunhão com Deus quando nós estamos juntos, porque nós faremos isso para sempre. Então que nós possamos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, quando me convidam, quando falam, vamos à casa do Senhor, vamos nos reunir para adorar o nosso Deus, que nós possamos ter essa alegria. E para finalizar, nós podemos ter algumas aplicações práticas para a nossa vida. E eu tenho 4 convites para te fazer. O primeiro, para a gente: vamos valorizar o nosso culto? O nosso ajuntamento? Vamos deixar de negligenciar as nossas reuniões? Cristão, valorize estar aqui. Se você passa semanas e semanas sem aparecer por aqui e se sente bem, reavalie sua vida, reavalie seu cristianismo. O cristão tem que ficar agoniado de não poder estar junto com seus irmãos adorando. O cristão tem que ficar agoniado em ficar muito tempo longe do ajuntamento do povo. Então, valorize as nossas reuniões, a nossa comunhão. Segundo, ore pela igreja. Interceda, vamos interceder uns pelos outros. Ore pela liderança, ore pelo avanço do povo de Deus, para que ele cresça cada vez mais. Terceiro, se comprometa com a igreja. Se lembre, nós não somos consumidores. Nós não viemos aqui só sentar, assistir um culto e sair. Não, suje suas mãos. Pergunte. Precisa de voluntário em vários ministérios. Precisa de colaboração em várias frentes. Então, comprometa-se com a igreja. Comprometa-se a estar aqui sempre. Comprometa-se a dar um bom testemunho lá fora. Tudo isso é comprometimento com a igreja de Cristo. E quarto, lembre-se sempre que nós estamos aqui em peregrinação. O céu não é aqui, meu irmão. O céu não é aqui. Então, nossa jornada ela aponta para a Nova Jerusalém. Enquanto nós estamos indo, nós podemos cantar como eles cantam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso vai nos encher de esperança. Isso vai nos encher de alegria cada vez mais em estarmos em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo com o nosso Deus. Amém? Que esse salmo, que a mensagem desse salmo, renove o nosso comprometimento com Cristo e com a sua igreja. Não existe compromisso com Jesus sem compromisso com a sua noiva. Lembre disso. Lembre disso. E vamos meditar nisso. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos fazer uma oração juntos? Uma oração de arrependimento. Se nós estamos vivendo como acomodados, acostumados ou até desigrejados, achando que nós não precisamos da igreja. E uma oração de pedido que o Senhor nos faça entender da sua graça para que nós possamos nos alegrar, nos comprometer com a igreja de Cristo, que nós possamos nos desafiar a isso. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, porque nós somos pecadores e nós entendemos que tu é um Deus santo e mesmo assim o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a pertencermos a esse corpo, a pertencermos a essa obra, a pertencermos ao templo que é o próprio Jesus. Pela fé nós nos unimos a Ele, pela fé nós nos fazemos parte de um povo, nós fazemos parte do povo de Deus que estará para sempre na Nova Jerusalém, desfrutando
comungando da tua presença. Pai, se nós temos vivido como acostumados, como desigrejados até, que nós possamos nos arrepender disso, Pai. Que nós não possamos ser acomodados, ó Pai, mas que nós possamos valorizar a reunião dos santos, valorizar o teu povo e nos comprometer com a tua igreja. Que a cada dia mais nós possamos orar um pelos outros, fortalecer uns aos outros. Nos ajuda nisso, ó Pai. E que nós nunca nos esqueçamos, ó Pai, que o nosso destino é a Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra. Que nós possamos estar firmes, com esperança e alegria, caminhando até esse dia chegar. É isso que nós pedimos, ó Pai. E nesse momento, nos leva aos nossos lares, debaixo da tua proteção, que nós possamos viver para a tua glória todos os dias. É isso que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.